partiu e lhes deu, dizendo: Isso é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Amém? Pai, essa aqui é a tua palavra e eu quero te pedir que o Senhor continue falando conosco de forma muito especial. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu vou pedir que venha comigo pra lá. O ventilador pra você aparecer. Mas deixa eu virar pra você, você querer? Tá bagunçando aqui minhas folhas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, hoje à tarde eu comecei a lembrar do amor do Senhor por mim. E eu comecei a lembrar de tudo o que Ele já fez por mim. Amém, meninos? Senta aí, fica quietinho para ouvir a palavra. Aleluia. O amor do Senhor Jesus, irmãos, Ele é tão grande por nós, tão grande, que às vezes eu começo a me perguntar: será que merecíamos tanto amor assim? Será que merecíamos tanto amor assim? Será que nós somos tão perfeitos? Porque em toda a Bíblia, quando nós lemos, nós vemos o Senhor sempre fazendo menção da sua santidade, não é isso? Ser santo, porque Ele é santo. O Senhor é puro, Ele é lindo. E às vezes eu me pergunto, qual é o nível de santidade que nós temos? Que o Senhor possa olhar para nós e querer estar perto de nós. O que poderíamos fazer para oferecer a alguém que já tem tudo? As pessoas no mundo, muitas vezes, elas são levadas a gostar, a estar perto de alguém que tem algo para oferecer para ela. Mas o que nós teríamos de tão valioso para oferecer para alguém que já tem tudo? Tudo. A Bíblia diz, e nós cremos nisso, que tudo foi feito por intermédio dele. Ele tem o controle de tudo. Ele é dono de tudo. A morte e a vida estão nas tuas mãos. A Bíblia diz que ele é o dono da prata e do ouro. Então, irmãos, Deus, ele tem tudo. Ele é dono de tudo. E o que poderia alguém, dono de tudo, olhar para nós, seres humanos tão falhos, imperfeitos, que não tem nada a oferecer para ele, e ainda assim nos amar de uma forma tão grande, a ponto de dar o seu único filho para morrer por nós? E quando eu estava me lembrando desse tão grande amor do Senhor, eu comecei a lembrar de alguns personagens da Bíblia que ficaram marcados, alguns por ser conhecido como um amigo de Deus, como um homem segundo o coração de Deus, como a pedra pela qual o Senhor edificaria a sua igreja, pelo um grande homem de Deus. Mas foram homens tão falhos diante de Deus. E mesmo assim, dia após dia, o Senhor fazia questão de mostrar para eles o quanto eles eram amados, o quanto eles eram queridos do Pai. Quem não se lembra de Abraão, né? Conhecido como o amigo de Deus. E a gente olha e fala assim: nossa, Abraão foi um amigo de Deus, e eu também quero ser um amigo de Deus. Mas ele deve ter sido um homem de muita oração, um homem que creu de verdade nas promessas do Senhor, que não duvidou, e por isso Deus colocou que ele seria um amigo de Deus. Mas quando a gente olha na Bíblia,
nós não vimos nele. O Senhor olhou para dentro do coração de Abraão e viu que lá dentro, mesmo com as fraquezas, ele confiava sim no Senhor e queria estar perto do Senhor. Ele desejava aparentemente a ponto de abandonar a sua família para seguir aquilo que o Senhor tinha para a vida dele. E às vezes, irmãos, a gente não consegue entender o porquê que Deus nos ama tanto, mas Ele vê em nós algo que talvez nem nós mesmos conseguimos notar. Porque a Bíblia diz que o homem ele vê o exterior, mas Deus sonda os corações. E Ele vê no mais profundo do nosso íntimo, irmãos. Ele conhece o mais profundo dos nossos pensamentos. E esse Deus, Ele nos ama incondicionalmente, além das nossas fraquezas, além das nossas falhas. Quem diria Davi? Quando a gente ouve falar Davi, a gente lembra o homem segundo o coração de Deus, né? Quantas vezes eu fiz a mesma oração de Davi, que achei bonitinho o verso dele, quando ele dizia: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. E a gente olha para esse homem e diz: esse homem era um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, um dia, ele olhou para uma mulher que não devia com outros olhos. Ele desejou algo que não era seu. E ele matou alguém por isso. Um dia, Davi, ele cometeu um homicídio, irmãos. Ele fez com que um homem inocente fosse morto. E a gente olha com os nossos olhos, poderíamos dizer: esse homem ele é digno de morte. Ele merece a morte, porque ele cometeu um adultério. Ele fez depois com que o marido dessa mulher fosse morto. Sendo inocente, esse homem é digno de morte. Mas o Senhor, tão misericordioso, olha para Davi e diz: esse homem é um homem segundo o meu coração. Porque Davi, mesmo sendo falho, mesmo sendo um homem errado ali, tudo que ele fez depois foi olhar para Deus e dizer: Deus, eu pequei. E eu me arrependo amargamente de todos os erros, de tudo que eu fiz. Irmãos, e a Bíblia nos diz que Deus não despreza um coração contrito, um coração que clama, pedindo por socorro, pedindo perdão. Deus, Ele não despreza. Porque Ele sabe, irmãos, que aqui na terra nós somos falhos. Se fôssemos perfeitos, o Senhor já tinha nos levado para a glória, né? Dia após dia nós precisamos do perdão do Senhor. E Deus sabia que dentro do coração de Davi, apesar dos erros que ele cometeu, tudo o que ele queria era conserto, era se consertar diante de Deus e levar uma vida em sinceridade, em retidão com o Senhor. E ele disse: Deus, eu pequei, não puna ninguém, não puna meu filho, mas puna mim. Eu mereço de castigo, eu mereço ser cobrado pelos meus erros. E o Senhor olhou para dentro do coração de Davi e viu uma sinceridade tão grande, que ele olha para Davi e diz: Deus, perdoados estão os teus pecados. E a partir daquele momento, irmãos, o Senhor escreveu uma nova história para Davi. E hoje nós olhamos a história de Davi e nós falamos: que exemplo de vida, de superação, né? Que exemplo, um homem segundo o coração de Deus. Hoje nós temos o maior exemplo de apóstolo, né? Nós temos o apóstolo Pedro. E quando a gente olha para o apóstolo Pedro, a gente fala assim: alguns vai olhar e dizer: Pedro, ele morreu, irmãos. A história vai dizer que ele não se achou digno de morrer como o Senhor Jesus morreu na cruz, né? De cabeça para cima. Ele preferiu morrer de cabeça para baixo, porque ele se achou tão indigno. Mas esse homem que andou com o Senhor e se tornou o primeiro, né, apóstolo, o primeiro pastor ali, ele cometeu tantos erros, tantas falhas. No momento que Jesus mais precisou dele, no momento que Jesus mais precisou de Pedro, Pedro simplesmente virou as costas para Jesus e o negou por 3 vezes, irmãos. No momento que Jesus mais precisava do apoio de Pedro, Pedro simplesmente virou as costas para Jesus. E aí depois a gente vê Jesus aparecendo para ele e dizendo: Pedro,
E se Pedro perguntasse, irmãos, a resposta de Jesus seria simples: Pedro, eu te amo. Eu te amo, mesmo com as tuas falhas, mesmo com tudo que você fez, eu ainda te amo. Porque o amor do Senhor, irmãos, ele é incondicional. O Senhor, ele não deixa de me amar pelo que eu faço, ainda assim que algumas coisas entristecem o coração dele. Como um pai, quando os filhos fazem alguma coisa de errado, o nosso coração talvez se entristeça, mas o amor permanece o mesmo. Aleluia. E eu imagino que naquele momento o Senhor Jesus dizia para Pedro, no seu coração: Pedro, eu continuo a te amar da mesma forma. Eu continuo a te amar da mesma forma, do mesmo jeito, Pedro. Eu não deixei de te amar, mas eu te amo incondicionalmente. E eu faria tudo por você novamente, Pedro. Eu faria tudo, aleluia. O que dizer de Paulo, irmãos? Aquele homem que ele tinha ordens apenas para prender os cristãos, mas ele prendia, às vezes matava, porque ele queria mostrar o poder que ele não tinha. O apóstolo Paulo, ele fez, uma perseguição terrível com os cristãos naquela época. E aí, quando o Senhor Jesus aparece para ele, ali naquele momento, e ele vê o Senhor, e o Senhor Jesus diz para ele: Paulo, por que você me persegue? Saulo, por que você me persegue? E ele não entendia que enquanto ele estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo a Cristo, porque nós somos seus, irmãos. Nós somos do Senhor, nós somos completamente dele. E naquele momento, o Senhor poderia muito bem dizer: olha, a partir de hoje você vai perseguir o resto da vida e não vai perseguir mais ninguém. A partir de hoje, se você tem uma chance, se você quiser continuar vivo, você vai parar com essa perseguição. Se não, eu te mato aqui agora, porque poder já existia para isso. Mas o que o Senhor fez naquele momento na vida de Paulo foi revelar que seu amor era ele. De forma que depois que Paulo recuperou a sua visão, irmãos, ele estava completamente apaixonado por Jesus, a ponto de que agora ele queria uma nova vida, ele queria servir Jesus, ele queria falar desse amor que constrangeu ele no momento que ele perseguia o povo. Ele ouviu uma voz que trouxe uma paz, uma calmaria para o coração dele, irmãos, que ele quis dizer: olha, agora eu não posso mais perseguir, porque ele me mostrou o amor que ele sente por mim, mesmo sendo eu ainda pecador. E eu acho muito interessante, irmãos, porque Jesus, quando ele nos encontra, às vezes eu não sei vocês, mas tem muita gente que quando vem para a igreja, vem arrasado com seus pecados, com seus fardos. E Jesus envolve essa pessoa num manto de glória, transforma, e a pessoa se sente tão aliviada de tudo que ela já passou na vida. E ela diz assim: como alguém pode me amar do jeito que eu sou? Aleluia. Porque uma coisa, irmãos, é quando você vê alguém tão, entre aspas, santinho, quietinho, bonzinho: olha, eu não bebo, eu não fumo. Mas o Senhor se revela para nós. Quando ainda estávamos lá no mundo, Ele se revelou para nós, tão falhos, tão pecador, tão cheio de erros, e ainda assim Ele mostrou seu amor para nós incondicional. E eu estava hoje me lembrando de alguns momentos que eu passei na minha vida, e eu comecei a falar: Deus, obrigado. Obrigado porque hoje nós iremos participar do corpo e do sangue de Jesus, da mesa do Senhor. Que privilégio é esse, irmãos? Participar da mesa do Senhor. Se fôssemos olhar por santidade, talvez ninguém poderia, mas o amor do Senhor, Ele nos abrangeu de uma forma tão grande, nos deu o privilégio de participar de algo tão puro, tão santo como a mesa do Senhor, que participaremos daqui a pouco, irmãos. Olha o privilégio que nos foi dado, o privilégio que nos foi concedido. A Bíblia nos diz que numa quinta-feira, antes da crucificação do Senhor Jesus, o Senhor se reúne ali com os seus discípulos.
a dizer: olha, vai acontecer isso, um de vocês vai me trair. Eu não vou muito entrar na crucificação de Jesus aqui não, porque no próximo domingo, se o Senhor nos permitir, é culto da Páscoa, né? É dia da Páscoa, domingo que vem. Domingo que vem é o culto da Páscoa. Glória a Deus. E aí o Senhor Jesus começa a dizer: olha, um de vocês vai me trair. E ele pegou ali o pão, irmãos, e ele começou dizendo: olha, esse é o meu corpo, que vai ser oferecido por vocês. Ele pegou o vinho e ele disse: esse é o meu sangue, que vai ser oferecido por vocês. E eu imagino que naquele momento os discípulos talvez não entenderam muito bem o que o Senhor Jesus estava falando. Afinal, eles andavam todos os dias com Jesus. E eles sabiam que Jesus tinha todo o poder. E eles sabiam que Jesus tinha todo o poder para fazer qualquer coisa. E se alguém viesse para matar Jesus, Jesus poderia sumir, poderia desaparecer. Jesus poderia simplesmente mandar um fogo cair do céu, matar todo mundo. Então eles não tinham noção, talvez 100%, do que poderia acontecer com Jesus. Ainda que alguns escritos estavam lá dizendo de algumas coisas que ele poderia passar, mas eles não tinham noção do que aconteceria com Jesus. E nas horas seguintes que se passaram, após esse momento que Jesus falaram com eles, foram os momentos mais difíceis da vida de Jesus, irmãos. A Bíblia diz que quando pegaram Jesus ali e levaram para ser crucificado, antes Jesus foi esbofeteado, machucaram Jesus, bateram de Jesus, arrancaram seus cabelos, arrancaram sua barba, pegaram uma coroa de espinho, colocaram na cabeça de Jesus, bateram com uma madeira, enfiando ali aquela coroa de espinhos na cabeça de Jesus, chicotearam Jesus nas costas, a ponto de suas costas ficarem todas machucadas, deslaceradas. E tudo isso que Jesus passou, ele tinha a opção, irmãos, de desistir. Ele tinha a opção de simplesmente dizer: Pai, eu não vou passar por isso. Porque Jesus é onisciente, irmãos. Os discípulos não sabiam o que ia acontecer com Jesus, mas Jesus sabia. Jesus já sabia de tudo o que iria acontecer. É tanto que a Bíblia vai nos dizer que anteriormente Jesus estava orando e ele foi ficando tão aflito com tudo que estava acontecendo, porque ele começava a ver tudo que ele iria passar. E a Bíblia diz que o seu suor se transformou em sangue, porque ele estava desesperado. Jesus estava numa ansiedade tão grande, mas uma ansiedade verdadeira, porque ele sabia realmente de tudo que estava vindo. E ele desesperado, ali ele começa a orar e o seu suor começa a se transformando em sangue. E Jesus, ele tinha a opção de dizer: Pai, eu não quero, eu não vou passar por isso. Irmãos, Deus trabalha com o nosso livre-arbítrio. Se Jesus dissesse para Deus: eu não vou passar por isso mesmo, eu não sei o que Deus iria fazer, mas Deus não ia obrigar. Mas na mesma hora que Jesus fala para Deus: olha, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que tudo seja feito à tua vontade. E mesmo assim, depois disso, irmãos, o Senhor Jesus, ele resolveu ir e enfrentar aquela cruz. Tente imaginar como foi o sofrimento de Jesus, a vergonha de Jesus naquele momento. Foi humilhante. A morte de cruz era uma morte que só era dado às pessoas que tinham cometido crimes horríveis. Era para servir de exemplo para que outras pessoas não cometessem os mesmos erros daquela pessoa. E ainda assim, Jesus preferiu sofrer essa humilhação de sair carregando uma cruz por toda a cidade, por alguns caminhos, com aquele peso em suas costas, irmãos, aquela vergonha de estar ali seminu, levando uma cruz, todo ensanguentado. Aqueles que o viram pregando, que o viram anunciando a palavra do Senhor, agora via ele todo desfigurado, todo ensanguentado, seminu, andando por uma rua e ouvindo algumas pessoas ainda zombarem dele, dizendo para ele: você não era o Jesus que pregava, está nessa situação. Como foi triste para Jesus, como foi vergonhoso para Jesus aquele
dia eu estava tão aflita. Algumas palavras me disseram e eu me senti indigna. Um dia alguém disse pra mim que eu ainda tinha que dar valor, eu tinha que agradecer porque eu era esposa de um obreiro. E eu falei assim: Deus, então o que eu tenho de mais precioso é isso? Ser esposa de um obreiro? E o que eu sou pro Senhor? E o que eu sou teu reino? O que eu sou? O que eu sirvo? Para que eu sirvo? E eu comecei a fazer algumas perguntas. E naquele momento, irmãos, eu estava pensando em desistir de algumas coisas. Não de Jesus, mas desistir de algumas coisas do meu ministério. E em um momento que eu estava chorando demais, eu vi uma cruz. E uma voz que me dizia: foi por você também. Foi por você também. Porque naquele momento eu me sentia tão indigna. Eu falava assim: não, mas o Senhor só gosta de algo, o Senhor só gosta de B, o Senhor só gosta de C. Mas de tal sexo, de tal forma, o Senhor não gosta. Eu comecei a fazer um monte de perguntas. E depois que eu vi aquela cruz, irmãos, uma voz me dizia: foi por você também. Foi por você que eu não desisti. Foi por você que eu fui a fundo. Foi por você que eu enfrentei aquela cruz. Foi por você que eu não desisti. Irmãos, e essa mesma fala, o Senhor fala conosco nessa noite. Foi por você também que Ele não desistiu. Aleluia! Foi por você que Ele não desistiu. Foi por você que Ele enfrentou aquela cruz. Foi por você que Ele sofreu, irmãos, aquele peso daquela cruz. Foi por você que Ele levou aqueles chicotes nas costas. Foi por você que Ele teve uma coroa de espinhos cravada nas suas frontes. Ele não tinha pecado, Ele era puro. E todos os nossos pecados, todas as nossas transgressões foram jogados em cima do Senhor. E Ele não desistiu por amor. Se Ele tivesse desistido, irmãos, hoje talvez não estaríamos aqui para contar a história. Mas Ele seguiu até o fim, porque Ele disse: eu preciso fazer isso, porque tem um rebanho que eu preciso comprar para o meu aprisco. Eu tenho que fazer isso, porque tem um povo que eu preciso comprar para mim. Eu preciso fazer isso, porque que tal dia, que tal hora, teve um certo povo que estaria na igreja para lembrar do meu sacrifício, que não foi em vão. Aleluia! E hoje nós estamos aqui, irmãos, em memória de tudo que Ele fez por nós. De tudo que Ele fez por nós. E a Santa Ceia que nós participaremos neste instante é isso. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 22, no versículo 19: e tomando o pão, tendo dado graças, o partiu-lhes Deus, dizendo: isso é o meu corpo, oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. A Santa Ceia em memória de tudo que Ele fez por nós, queridos. É lembrar que um dia alguém sem pecado se ofereceu como um cordeiro para tirar os nossos pecados. É lembrar que um dia um inocente foi na cruz do Calvário para morrer em meu favor e ao seu favor. E a cruz nos faz lembrar disso, que um dia alguém sem pecado veio morrer por nós. E nós estamos nessa noite como memorial, lembrando do sacrifício do Senhor Jesus por nós. A Santa Ceia, irmãos, é um momento de anunciar a vinda do Senhor Jesus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 26, diz assim: porque todas as vezes que comedes este pão e bebedes o cálice, anunciares a morte do Senhor até que Ele venha. A Bíblia diz que quando Ele morreu, numa sexta-feira, disseram: acabou. Morreu, acabou, não tem mais jeito. Mas no domingo, ao terceiro dia, quando foram procurar o corpo dele no túmulo, ele não estava mais ali. Ele já havia ressuscitado, irmãos. Ele já havia ressuscitado. E aí ele subiu aos céus depois. E aí a pergunta: e agora? O que vai acontecer?
participamos da Santa Ceia do Senhor, é como se de uma certa forma